quando você está falando com Deus, você tem certeza que Ele te ouve. João vai dizer assim: e essa é a certeza que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, alcançaremos todas as petições que lhe fizemos. Então, quando você ora, você não está lançando palavras ao vento. Alguém está comigo? Aplauda e glorifica. E porque esse povo endureceu o seu coração, a Bíblia fala que por conta disso Deus ia abalar o povo, para dele tirar as coisas abaláveis, para permanecer no povo as coisas inabaláveis. Por isso Deus diz para o povo no versículo de número... Poderia mudar essa tradução, Adilson? Eu queria que você encontrasse uma tradução semelhante à minha. A Bíblia diz assim: tendo cuidado, versículo 25 de Hebreus 12, tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir a quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. O escritor aos Hebreus está a dizer que alguns que resistiram à voz de Deus, alguns que resistiram à palavra de Deus, eles não escaparam da ira de Deus. No versículo 26 ele diz: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os seus. Versículo 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para as coisas que são inabaláveis permaneçam. Versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino, diga comigo, inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável e com reverência e santo temor. Então o escritor aos Hebreus nos traz aqui o princípio de duas coisas: coisas abaláveis e coisas inabaláveis. Coisas que se movem, são estáveis na nossa vida, e coisas que são permanentes. Paulo, quando vai falar lá para os irmãos de Coríntios, lá em 2 de Coríntios, capítulo 4, no versículo de número 17, que nós lemos, Paulo nos traz a ideia das batalhas que surgiram. Por isso ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo diz que as tribulações que passamos, as batalhas que passamos, as guerras que passamos, elas têm o propósito de gerar em nós, de produzir em nós um peso muito excelente de glória. Por isso no versículo 18 Paulo vai dizer: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são o quê? Passageira, e as que não se veem são eternas. Ou seja, as coisas que os teus olhos veem, as tuas mãos palpam, o teu coração sente, elas têm prazo de caducidade, elas têm prazo de validade. Por isso Paulo diz que elas são passageiras. Lá o escritor aos Hebreus diz que elas são abaláveis, elas podem abalar. E nós precisamos, como igreja, saber que esse mundo um dia vai abalar. O grupo coral cantou aqui: a vinda do Senhor será surpresa. E quando Jesus Cristo vier para arrebatar sua igreja, o céu vai perder o seu brilho, as estrelas cairão do céu, o mundo vai ser abalado quando ele vier. Ou seja, tudo que para os homens tem valor, quando a vinda de Jesus acontecer, vai perder o seu valor. Por isso o escritor aos Hebreus diz: olha, em vez de vocês se tornarem duros,
em ouvir a voz de Deus, Deus vai abalar as coisas abaláveis da vossa vida para fazer permanecer aquilo que não é abalável, aquilo que é eterno e permanente. Olhando para a vida de Jó, nós conseguimos perceber que na vida de Jó tinha coisas abaláveis e tinha coisas também inabaláveis. Quando o diabo começou a tocar na vida de Jó, com a permissão de Deus, a Bíblia diz que Jó perdeu gado, Jó perdeu funcionários, Jó perdeu riqueza e prosperidade, Jó perdeu os seus 10 filhos, são coisas abaláveis. Jó, o seu casamento abalou, porque a sua própria mulher olhou para ele e diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. O seu casamento abalou, a saúde de Jó foi abalada, os relacionamentos de Jó foram abalados, porque ninguém mais estava perto de Jó, senão um caco que através do qual ele coçava as suas feridas. A Bíblia fala que os amigos de Jó chegaram perto de Jó e disseram: confessa o teu pecado, porque o que está acontecendo contigo não é normal. Ou seja, todas as coisas da vida de Jó que eram abaláveis, elas se abalaram. E a Bíblia fala que o mesmo Jó do capítulo 1, ele se manifesta no capítulo 2, porque a Bíblia diz no capítulo 1 que Deus elogiou Jó dizendo: era reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Depois das coisas abalarem na vida de Jó, o capítulo 2, depois das batalhas, apresenta um Jó íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, um homem reto. Então a Bíblia mostra para nós que na vida de Jó tudo externo abalou, mas as coisas internas permaneceram. As crises que Jó sofreu não abalaram o caráter de Jó. As perdas que Jó teve, apesar de perder 10 filhos, ele continuou íntegro, ele continuou temente a Deus, ele continuou se desviando do mal, ele continuou um homem reto. Isso é uma prova clara que quando a nossa fé, a nossa esperança não está firmada nas coisas visíveis, estão firmadas nas invisíveis, ainda que perdamos aqui, nós temos a certeza que há um tesouro no céu que não pode ser abalado. Se alguém está vivo, diz amém. Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem. Ou seja, não ajuntem prata e ouro na terra, porque as crises desse mundo vão abalar os teus tesouros. Mas antes ajuntem tesouros no céu, aonde nem a traça, nem a ferrugem, nem a crise, nem os ladrões, nem os marimbondos chegam. É lá no céu aonde deve estar o nosso tesouro, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Então, amado, crente espiritual é aquele que já olhou para a vida dele e separou as coisas abaláveis das coisas inabaláveis. Porque quando você tem essa compreensão, você não se frustra quando algumas coisas estremecem. E eu vim aqui dizer que Deus vai abalar coisas na tua vida. Eu vim aqui dizer que o diabo também vai abalar coisas na tua vida. E Deus em Hebreus está a dizer: eu vou abalar para mostrar para vocês o que vai permanecer. Deus disse: eu vou abalar para separar as coisas abaláveis das coisas inabaláveis, para separar as coisas destrutivas ou destruíveis das coisas indestrutíveis. Porque, amado, tem muita coisa na nossa vida, nesse mundo, que um dia vai espumar. Eu vou falar isso. Tem muita coisa que a gente se apega hoje, que um dia vai espumar. Por isso as pessoas estão a fazer o quê? Estão a se matar, estão a se jogar dos prédios, estão a se jogar da ponte, estão a beber veneno, estão a cortar o pescoço, porque aquilo que elas acharam que nunca ia espumar, espumou. Que espuma não é só casamento de ímpio, de crente se não vigiar, também espuma.
Porque espuma não é só posição de ímpio. Se o crente não vigiar a posição, também espuma. Mas o problema não é se espuma ou não, é quando elas espumarem, quem estará comigo? Porque existem pessoas que a única coisa que tem é a posição, é o dinheiro, é a fama, não tem mais nada do que isso, só tem carro e dinheiro. São tão pobres que só tem casas boas e dinheiro, mais nada. E isso tudo estremece, Rosa. E Deus está a dizer: eu, Deus, não o diabo, eu vou abalar na vossa vida. Mas por que Deus abala as coisas na nossa vida? O texto de Hebreus capítulo 12, no versículo 25, começa a falar sobre um povo que endureceu o coração para ouvir a voz de Deus. Um povo que não queria mais obedecer a quem? A Deus. Ou seja, quando Deus perceber que as coisas que Ele nos deu estão a nos afastar da presença dEle, Ele vai agitar. Quando Deus perceber que os bens se tornaram mais importantes que a presença dEle, que a bênção virou mais importante que o abençoador, Ele vai aparecer na nossa vida e vamos a pensar que veio para permanecer, caia e nós percebamos que Deus é Deus na nossa vida. Amado, Deus não quer que você se apegue a nada a não ser a Ele. Deus não quer que você se apegue a ninguém a não ser na sua palavra. Deus não quer que você dependa de ninguém a não ser dele, que você não adore a ninguém a não ser Ele, porque existem muitas coisas hoje que estão na nossa vida a ocupar o lugar de Deus. E é essas coisas que Deus vai dizer: eu vou tirar do vosso meio. E todas as vezes que um pai disciplina um filho, ele quer mostrar para esse filho que ele o ama. A Bíblia diz, Deus dizendo: eu repreendo e disciplino, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Entre perder uma posição e perder a tua alma para sempre, Deus prefere ter um filho que perdeu posição e é salvo para sempre, do que alguém que ganhou posição e perdeu a sua vida para sempre. Por isso Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta nós ganhar pompa, fama e perdermos a nossa alma? E agora Deus, Ele está a avisar para o povo que eu vou vir e a minha presença vai arrebentar tudo. Alguém está comigo? Diz amém. Fala para o irmão que está ao seu lado: a presença de Deus, quando chegar na tua vida, se você se apegou a alguma coisa, Ele vai arrebentar tudo, porque Ele não tem compromisso com os tesouros que você quer juntar nessa terra. Ele tem compromisso com a salvação da tua alma. Ele quer libertar a tua alma. Ele quer te desprender desse mundo. Por isso Ele está dizendo: eu vou chegar e vou separar as abaláveis das inabaláveis em nome de Jesus. Por isso Paulo, eu amo Paulo quando diz: e não atentamos nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Paulo em 1 de Coríntios, ele fala também isso: irmãos, nós não, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É uma miséria esperar em Cristo só para ter aqui, mas a nossa maior esperança deve ser ter lá. Por isso eu vim aqui dizer, querido, Deus não vai enriquecer todos, Deus não vai prosperar financeiramente todos, Deus não vai tornar todo mundo rico, mas eu tenho uma certeza: a morte de Jesus na cruz, ela salva todos que quiserem. Basta você querer o sacrifício vicário de Jesus. Ele promete salvação eterna para nossa alma. Se alguém ama a salvação, aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Por que Deus abala a nossa vida? Número 1, Deus quer chamar a nossa atenção. Amado,
na nossa vida as coisas não acontecem por acaso. Quando Deus sente que quer lhe perder, Ele vai causar uma confusão só para chamar a tua atenção. Algumas pessoas, se tudo estivesse bem na vida delas, com certeza não estariam aqui agora. Algumas pessoas, se tudo estivesse bem na vida delas, nem crentes seriam. Uns Deus permitiu que no trabalho se levantassem contra eles. Um colega feiticeiro que disse: brinca comigo, vou te matar. Aí a pessoa se converteu: opa, se eu não tenho o que ele tem, preciso ter um Deus que ele não tem. Amado, quem conduz nas estradas, as lombas que são colocadas nas estradas, elas servem para chamar a nossa atenção de algum perigo que a gente pode encontrar onde? Lá em frente. Para um condutor, todas as vezes que você ignora os sinais, você vai ter problema. Por que todos os dias tem acidente de motorizada aqui na nossa estrada? 90% dos motoqueiros não têm documento, eles não conhecem código de estrada, eles não têm noção de código de estrada. A única coisa que eles sabem é andar por cima de uma moto. Ele não sabe ler o que é cedência de prioridade, ele não sabe ler sentido proibido, eles não sabem ler, eles não entendem. Por isso todos os dias tem um atropelado, tem um acidentado, tem um morto, porque faz ultrapassagem pela direita, é uma confusão. Porque existem regras. Se você anda mediante as regras, você evita problemas. Se você anda mediante a palavra, você evita problemas na tua vida. O nosso maior problema: queremos casar sem palavra, namorar sem palavra, trabalhar sem palavra, queremos ser crentes sem palavra. Eu não sei como é que funciona isso. Por isso Deus olha para nós e diz assim: eu preciso abalar algumas coisas para chamar a atenção deles. Davi foi buscar a arca na casa de Obed-edom. Não, ele deixa na casa de Obed-edom. Deixa eu lembrar aqui o nome depois. Na casa de Abinadab, certo? Davi, quando vai para a casa de Abinadab, ele pega a arca. Mas para trazer a arca, ele arranjou bois novos que nunca montaram. Separou uma comitiva bonita e agradável, meteu a sua melhor roupa e estavam a trazer a arca sobre os bois. E todo mundo festejava com Davi. Mas Deus estava triste, porque na palavra dele, ele estabeleceu como devia se carregar a arca. A arca era um objeto de madeira que representava a presença de Deus. Ou seja, aonde estava a arca, Deus estava lá. No Antigo Testamento, a arca representava a presença de Deus. Mas Davi coloca a presença de Deus em cima dos animais, visto que Deus não habita em animais, em humanos, em pessoas. E Deus lá do céu se desagradou de Davi, embora Davi tenha as melhores intenções. Porque com Deus não basta boa intenção se você está fazendo errado. Davi, com boa intenção, ele leva a arca. Uza e Aio caminhavam um à frente e outro ao lado da arca. Quando de repente Deus permite que os bois tropecem e a arca pendia, caía da carroça que Davi fez para levar. Quando a arca estava a cair, a Bíblia fala que Uza estendeu a mão para segurar a arca, para não permitir que ela caísse. Assim que ele tocou na arca, saiu um raio do céu que cortou Uza no meio, matou ele. E quem mata Uza não é o diabo, senão o próprio Deus. Agora a pergunta é: Uza não tinha a melhor intenção? Tinha. E há historiadores que dizem que Uza impediu que a morte lá fosse maior. Porque se a arca caísse e abrisse, todos os que estivessem ao redor poderiam morrer. Então alguém diz que ele caiu em cima da arca, tampou a tampa da arca para proteger os outros, mas mesmo assim Deus lhe matou. Então nós precisamos entender que Deus aqui está chamando a atenção de Davi. Oi, e estava tudo bem até Davi parar de ser: opa,
alguma coisa está errada. Aí ele vai consultar na lei como a arca deve ser carregada. Ele percebeu que tinham que ser sacerdotes a levar a arca e não animais. Só que Uza já estava morto. Ele teve que deixar por 3 meses a arca na casa de Obed-edom, se preparar da melhor forma, separar pessoas para depois de buscar a arca. Na segunda vez que ele vem buscar a arca, a Bíblia diz: em cada 6 passos que eles davam, eles paravam e sacrificavam e adoravam a Deus, até chegar em Jerusalém. Demorou muito tempo para eles chegarem na cidade, mas era da maneira certa. Ou seja, se a gente quiser da nossa maneira, as coisas vão acontecer rápido, mas se nós quiser da maneira de Deus, elas vão acontecer como Deus quer, e em vez de trazer morte, vão gerar vida. Então Deus olhou para Davi e matou Uza, para dizer: eu preciso abalar essa marcha, porque as coisas que estão a acontecer nela não me agradam, eu não estou feliz, eu não estou contente. Então a Bíblia diz que Deus matou Uza, e aqui em Hebreus Deus está dizendo: eu vou abalar, eu vou destruir, porque eu deixei de ser prioridades e o povo arranjou outras prioridades. Essa perda de emprego, Deus está chamando a tua atenção, porque tem gente que quando consegue um emprego acha que já não tem mais tempo para Deus, como se quem adora a Deus é o desempregado. Tem gente que não era nada quando chegou na igreja, como dizia o profeta Cunha, ele chegou arrebentado, só foi subir um pouco, esqueceu que ele é um servo de Deus. E aí Deus, para chamar a nossa atenção, começa a remover algumas coisas da nossa vida, para que as coisas inabaláveis permaneçam sobre nós. Deus não vai querer que na tua vida permaneçam coisas, pessoas, relacionamentos que venham te afastar da presença dele. Se alguém está comigo, diz amém. Amados, no livro de Ageu, Deus deixa uma mensagem para o povo lá em Jerusalém, para o povo de Judá. No livro de Ageu, Deus está descontente com o povo, e Deus aparece e diz: olha, vocês abandonaram a minha casa. O povo voltou do cativeiro, da escravidão, começaram a construir o templo do Senhor, e por 17 anos auxiliaste que eles abandonaram a construção do templo, porque cada um voltou para estucar e melhorar a sua casa. A casa de Deus, o templo, ficou abandonado por 16 ou 17 anos. A Bíblia diz que Deus se levantou e cobrou da nação e disse: sabe por que a vossa vida está dura? Sabe por que vocês estão a viver tempos difíceis? Porque eu mesmo estou a permitir isso na vossa vida. Vocês esperam muito, mas colhem pouco. Vocês desejam demais, mas não alcançam nada. Tudo que vocês plantam, eu sopro. Tudo que vocês colhem, eu sopro. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Me dá Ageu capítulo 1, versículo 9, por favor. É um povo que espera muito, mas recolhe pouco. Olha o que a Bíblia diz: esperaste muito, mas eis que veio a ser. Amado, não tem frustração maior do que você trabalhar, dizer: esse mês eu vou lucrar, e quando chega na tua mão é o quê? É frustrante. Esse mês eu vou arrebentar. Esse negócio, aquele negócio, se der certo eu vou arrebentar. E a Bíblia diz: esperastes o muito, mas esse que veio a ser pouco. E olha ainda a tragédia: e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu, Deus, fiz o que? Dissipei. Em outras traduções disse: assoprei, como um sopro, eu sai da vida dele. Ou seja, já chegou pouco na tua mão, Deus veio e fez o que mais? Soprou. Por que disso? Vamos entender. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, abandonada, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Sabe o que Deus está a dizer? Eu não aceito ser segundo.
Se vocês não me têm como prioridade, porque tem que priorizar as vossas coisas, então todo o vosso trabalho vai ser nada. Por isso que tem gente que trabalha igual um burro de carga, igual escravo, mas quanto mais trabalha, mais privações passa. Porque Deus não é primícia na vida dele. Porque nós queremos que Deus nos atenda rápido nas nossas necessidades, mas nós não queremos ser um povo obediente a quem? A Deus. Nós amamos as promessas de Deus. Quem não gosta da promessa? Olha, alguns não gostam aí. Nós amamos as promessas, mas a questão é quem gosta dos mandamentos. Porque não existe promessa sem mandamento. Não existe direito sem deveres. Todo direito vai vir acompanhado de um dever. E o povo aqui abandonou a casa de Deus, largaram tudo e disseram: ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor. A pergunta é: qual é o tempo que a gente vai fazer as coisas para Deus, se agora não? É os jovens que dizem: ainda não é tempo de fazer para Deus. São jovens, têm força, são bonitas, estão a arrebentar. Ainda não é tempo para Deus. Quando ficar velha, baba olho, eu quero te servir, Deus. Você acha que Deus quer servos que não prestam? A Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua, antes que venham os maus dias e venhas a dizer: não tenho neles prazer algum. Se existe um tempo bom, um tempo profético para nós servir a Deus, é na nossa juventude, é na nossa mocidade. Nós temos força, nós temos vigor, nós temos tempo para servi-lo. Versículo de número 10, olha o que a Bíblia vai continuar a dizer: por isso os céus retiveram o orvalho, e a terra reteve os seus frutos por vossa causa. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre tudo que a terra produz, também sobre os homens e sobre os animais e sobre todo o seu rebanho. Eu mandei vir o quê? Deixaram de quê? De me priorizar. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Quando vocês abandonaram a minha casa, eu abalei a vossa economia, mexi com a agricultura, mexi com a pecuária. O céu não manda mais chuva, a terra se tornou estéril, ficou dura, de bronze, não produz mais nada para vocês, porque vocês não me têm como prioridade. Por isso eu estou a gerar o quê? Abalos na vossa vida. Amado, as nossas prioridades revelam quem é Deus na nossa vida. Tem gente que prioriza tudo menos Deus. Tem gente que abre espaço, lugar para tudo menos Deus. Resultado: esperam muito, colhem pouco. Resultado: o pouco que chegou na mão, Deus assoprou. Resultado: por conta disso, vocês abandonaram a minha casa e a vossa vida continua dura. Aí o povo está desesperado. Como consequência, agora o povo está deixando todas as coisas de Deus. E Deus está abalando com tudo, está mexendo com tudo. Deus está travando tudo, para mostrar para nós que quando você abandona as coisas dele, ele vai abalar a tua família. Quando você abandona as coisas dele, ele vai abalar os teus relacionamentos. Quando você abandona as coisas dele, ele vai abalar a terra por nossa causa. Amado, o nosso pecado abala a terra, torna a terra infrutífera. Tem lugares onde você vai, para pessoas que são viajadas, sabe? Que quando vai para a América, a Europa, esses continentes, tem um alívio, mas basta o avião aterrar em África, parece que tem um peso na cabeça deles. Quem já sentiu isso? Saiu fora de Angola. Até não precisa sair fora de Angola, só sair de Benguela. Sai só de Benguela, vai para uma província um pouco mais leve. Quando você voltar, assim que chegar mesmo aí nos caminhoneiros, parece os demônios já estão a dizer: bem-vindo. Onde é que nós paramos ainda? Estávamos a te surrar na vida financeira, então volta, continua a surrar. Amado, eu abalo, eu peso.
Por isso eu quero com essa mensagem chamar você. Vamos nos voltar para Deus. Vamos nos voltar para Ele. Antes do que qualquer coisa, ora mesmo nessa manhã e diga: Senhor, não me dê nada que me afaste de Ti. Eu não quero nada que me separa da Tua presença. Não me dê pessoas, não me dê bens, não me dê coisas que me tiram da Tua presença. Senhor, me amadureça para as coisas. Não deixa que nada chegue na minha vida e eu não tenha estrutura e preparo para suportar. Por isso, amado, quando Deus abalar, alguns não vão sentir nada como Jó, vão perder e vão dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou. Mas alguns que estão apegados nas coisas, quando começarem a perder, sabe o que vai acontecer? Eles vão se frustrar, eles vão querer se matar. Eu amo a reação de Jó, no meio das perdas, no meio da escassez. Perdeu 10 filhos, perdeu camelos, perdeu ovelhas, perdeu gado. O diabo toca na saúde dele, o diabo mexe com o casamento dele. Jó não está disparado a Deus. Jó está olhando para o céu, está a dizer: bendito seja o Deus das coisas inabaláveis, o Deus das coisas inabaláveis. Ei, tem amigos que podem ir, mas a minha fé é inabalável. Posso ser perseguido, mas a minha fé é inabalável. Paulo disse: perseguidos, mas não destruídos. Ei, eles podem até te perseguir, mas não vão te destruir. Paulo disse: combati o bom combate, passei na guerra. Paulo está dizendo: aquilo foi guerra, completei a carreira mesmo com guerra, mas a minha fé está guardada, foi inabalável. Nós estamos numa guerra. Eu passei no combate e eu não fugi, completei a missão. Meu irmão, você tem que ser tipo Rambo, Arnold Schwarzenegger. O Rambo, quando entra lá, ele só sai se cumprir a missão. Vai assistir o Rambo no Vietnã, que ele protege aqueles missionários. Irmão, quando ele segura aquela metralhadora, ele vai dizer: eu vou completar a missão. E é incrível que normalmente o Rambo só recebe ajuda no fim, quando ele já não precisa. Parece a tua vida, né? Na hora que estavas a beber boi d'água, ninguém aparece para te ajudar. Mas depois que você sai, boi de gente, então afinal passaste por isso. Mas sabe o que Paulo disse? Fui abalado de todas as maneiras, mas tem algo que eu guardei: a fé. A minha fé não foi abalada. Tem irmãos aqui tão cheios de mimimi. Aí fico assim a olhar esses crentes mesmo de agora. Será que aguentariam viver nos dias de Pedro, Paulo, onde bastava se assumir como cristão era sinônimo de cruz e morte? Hoje tudo te abala. O pastor não te saudou, estou abalada. Hoje tudo vos abala. Aquela palavra foi para mim, e eu prego para quem? Eu não sei se vocês andam com a cabeça onde. Irmão, pregação não é piada. O pastor está a falar com você mesmo. Se tu a falar o teu pecado, é com você mesmo. Se tu a falar da tua mania, é com você mesmo. Eu não confesso nos pastores de agora, porque a tua vida vira pregação. Vai virar mesmo. Confessando ou não, nós vamos pregar. Se você adulterou, não vamos falar mais de adultério, porque você é um. Se você é feiticeira, não vamos pregar mais contra a bruxaria, porque você é uma. Meu irmão, ou você muda de vida, ou muda da igreja, mas a palavra não vai mudar. Ou você muda ou baza, mas a palavra vai permanecer. Na minha geração, irmão, faz tudo. Ser pastor custa. Quando
Quando Jesus multiplicou pão e peixe, pastora, todos que estavam lá comeram, todos comeram. Mais de 15 mil pessoas comeram, todos. Se Jesus viesse hoje, multiplicasse pão e peixe, as irmãs fitness, eu não como pão porque engorda. Os irmãos vegetarianos, eu não posso comer peixe porque eu não posso comer peixe. Jesus faz outro milagre. Naquele dia era pão com peixe. As mais finas vai dar bandeira, eu segurar o pão e o peixe. A mesma mania está na pregação, irmão louco. Pastor prega uma coisa, faz cara feia. Prega outra, também faz cara feia. No mínimo não querem que eu pregue. Por isso na pregação, Deus não precisa da vossa opinião. Quando Deus falar, faça como Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Estamos juntos? Estamos juntos? Fala para essa irmã querida ou esse irmão querido do teu lado. Fala, meu querido, não precisa te dar piada a partir do púlpito. O que estão a falar nesse altar não é para os que não vieram. Estão a falar mesmo contigo. Estão a falar mesmo conosco. Amém? Então não é piada, é mesmo com você. É com você. Amém? Então Deus está dizendo, eu quero abalar tudo isso. Eu abalei o céu. Céu retém a chuva, terra retém a produção. Não deu mais nada. E os que trabalham vão receber salário como se tivessem um saco furado. É aquele cara que trabalha bué, ganha bué, mas nunca chega. Conhece alguém assim? Que o salário dele nunca dá. O irmão como cotô, onde eu vou. Amado, o que vai mudar a tua vida não é ganhar muito, é a tua fidelidade a Deus que vai gerar prosperidade. Porque se você não é fiel no pouco, como é que Deus vai te promover sobre o muito? Vai te trazer problema, vai se desviar. Está comigo? Diz amém. Amado, quais são os propósitos de Deus quando Ele traz os abalos na nossa vida? O primeiro propósito que eu falei aqui, Deus traz abalos na nossa vida financeira, espiritual, emocional, familiar, nos nossos relacionamentos. Sabe para quê? Para chamar nossa atenção. A outra razão dos abalos, problemas que Deus nos causa, é para Ele nos trazer para perto dEle. Porque tem filhos, só volta para Deus na hora que lá no mundo estão a lhe surrar. Porque quando lá está a bater, segue lá luna, está a cuiar, ele não quer vir para Deus. Que ele está a seguir a lua. Nós não somos seguidores da lua, somos seguidores de Jesus. Você me entende? Diz amém. Porque quem segue lua são os loucos. Nós seguimos a Cristo. Por isso somos o quê? Discípulos. Então Deus permite abalos para nos trazer para perto. Quando você deixa de orar, vai vir um problema que vai te trazer de volta para a oração. Vai vir uma luta que vai te fazer orar de novo. É o crente que diz, não, esse cara ora muito, ora um tipo louco, fica a gritar na igreja, tá tudo bem na tua vida. Quando apertar, vai querer dormir no monte. Tem irmãos assim. Tem irmãos que quando tudo vai bem na vida deles, desculpem o termo, mandam lixar o pastor. 2 anos atrás aconselhei alguém, bué de problema, orei com essa pessoa e tal. Dívidas, daram alguns milhões, desapareceu há 2 anos atrás. Esse ano ficou mais mal e voltou. Disse assim, pastor, olha, pastor, já estava tudo bem depois daquela oração. Pastor, acredita que depois daquilo, meu marido comprou um carro para ele, um carro para mim, pagamos tudo e estava tudo bem na nossa vida. Agora tudo piorou mais de novo, piorou, pastor, piorou mais de novo. Como eu reconheço, olha a fariseia, a mulher do fariseu. Como eu reconheço que Deus ouve a tua oração como te ouviu 2 anos atrás. 2 anos depois que voltei na crise, eu voltei para me orar de novo. Falei, vamos orar quando eu voltar de Luanda. Até hoje estou a dar gás. Não vou orar. Eu só falei, vas aprender a orar dessa vez.
Dessa vez você vai aprender a orar, porque uns só lembram do pastor quando o diabo aparece. Quando Deus lhe coloca no monte, esquece o pastor e ainda corre o risco de nos chamar de feiticeiro. Só reconhece que a nossa oração funciona quando deu errado de novo. Então Deus permite abalos para nos trazer de volta. Amado, se o filho pródigo se desse bem chique, não ia voltar. Você acha que ia voltar? O pai ia perder de vez. Mas Deus falou, vou fechar a torneira. Ele não aprendeu. É bolo e leite. Só sabe receber, não sabe investir. Quando apertou, voltou manso e suave na casa do pai. Humildezinho. Porque é assim que a maioria volta. Depois que se rebenta, eles voltam. E Deus fala, isso, está do jeito que eu queria mesmo. Volta, meu filho, volta. Volta, quebrada, inflamado, rachado, mas volta. Mas eu te avisei no princípio que o marido da outra não é para brincar, mas volta, filha. Agora já te encheram com 10 filhos, a tribo de Jacó, mas volta com a tua tribo. Abalo. Porque, amado, tudo que não foi construído sobre o princípio de Deus, fala para o irmão que está do seu lado, vai se mexer. Não, ele não entendeu. Fala, tudo que não foi construído sobre a base da palavra, não foi edificado sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Quando vir os ventos, quando vierem as tempestades, quando vierem os rios, o português do Calombo fala, vai se mexer. Fala, vai se mexer. Fala, aqui no Calombo nós falamos, vai se mexer. Não vai se mexer. Mas o que construíste sobre a rocha, Jesus, vem o vento que vier. Esse casamento na rocha, vem a chuva que vier. Esse emprego que apareceu por causa do joelho, vem a batalha que vier. Esse filho que nasceu na oração, nasceu no jejum, vem a praga que vier. Ninguém vai destruí-lo, porque aquilo que é Deus que nos deu, pode o mundo se abalar, mas as coisas que o meu Deus me deu, ela não se abala, não se abala, não se abala, não se abala, não se abala. O meu casamento não se abala, os meus filhos não se abalam, o meu emprego não se... Lá no trabalho não vai nos abalar. Nós é que vamos lhes abalar, nós é que vamos lhes apertar. Tem muita macumbaria, feitiçaria, não vai nos abalar. Nós vamos abalar. A porta fechou, só os inabaláveis vão abrir a porta. O salmista disse, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se... mas permanecem para... Casamento acabou, você continua crente. Os homens podem me abandonar, mas Deus nunca me deixou. Você perdeu o emprego, ainda vai para a igreja. Quem disse que eu adoro pelo que ele dá? Eu adoro pelo que ele é. Você está doente, ainda adora. Essa doença não tem cura. Se ele me curar é Deus, se ele não me curar continua sendo Deus. Aleluia! Eu estou com ele só pelo que ele faz. Eu estou com ele pelo que ele é. Fala para o irmão que está ao seu lado, eu sou blindado. Fala para ele, eu sou blindado. As mulheres, eu sou blindada. Que nós recebemos, nos bate no peito, nós só metemos um pé para trás, sacudimos a poeira
e voltamos no combate. Vem de lado, nós só vamos assim, sacudimos a poeira e voltamos no combate. Vem de frente, vem de trás, amado. O que vem de baixo não nos assusta, porque o que vem de cima nos protege. O que vem da terra não nos separa. Ei, quem vai nos separar? Paulo disse: quem me separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação, a angústia, a perseguição. Eu sou inabalável, não me abala. Perdeste quanto que te abalou? Está abalada por causa de dinheiro. Dinheiro a gente perde e consegue, nem Maulando consegue. Carro você perde e consegue. E se eu não conseguir, e daí? Quem morreu porque andou a pé? Se eu não ter casa própria, vou morrer. Paulo morreu na casa de aluguel. Ficou 2 anos a viver de aluguel. Ficou outro tempo na cadeia. Ele mataram, cortaram a cabeça dele. Mas ele disse assim: em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Mas eu, quando leio Paulo, eu falo: nós somos grandes ímpios. Paulo disse: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, porque eu não estou preocupado pelo que vejo. Ele disse: eu já aprendi a contentar-me com o que tenho, tanto sei ter como sei não ter. Sabe por que Paulo está dizendo? Nada mais me abala. Oh pastor, estou abalado porque almoçou um arroz branco. Isso te abala? Amado, eu como arroz branco, falo em línguas estranhas, piso na cabeça. Amado, você não sabe, irmão Serafim, porque o diabo anda até raiva de nós. Esses gajos mesmo que comem arroz branco é que me pisam na cabeça. Esses gajos mesmo que comem arroz com açúcar, quando oram diz: sai Satanás, eu tenho que sair, porque eles estão a dizer em nome de Jesus. Oh irmão, nem o carro que temos, nem a roupa que vestimos, nem a casa que moramos, é o sangue que está na nossa vida. Por isso você fala no bruxo, cai por terra, ele cai. Você fala na tala, cai por terra, ela cai. Então nós somos inabaláveis. Amém. Deus está a agitar a tua vida, porque Ele quer te trazer para perto. Você está longe demais. Chega para perto dos pés da cruz. Por que tudo está abalado, pastor? Volta para casa, filho pródigo. Volta para casa, filho pródigo. Vamos ser assento para nós terminar já rápido. Senta aí um pouquinho. Volta para casa. Por que Ele nos abala, meu Deus? Eu já fui tão abalado por Deus, porque já houve tempo que Deus quase me perdeu. Eu não sei se sou eu. Já vos aconteceu isso? Que vocês começam a escorregar mesmo, mas também você quer ir. Sabe aquela escorregada que você também está gostando? E Deus vem, abala umas coisas. Relacionamentos que estavam a nos afastar de Deus, Deus aparece, abala. Dinheiro que estava a nos afastar de Deus, Deus faz o quê? Abala. Irmão, esse marimbondo que anda contigo, que está te afastar de Deus, minha irmã, se você não quer ver o óbito dele, se afasta já, porque Deus pode matar o coitado só para te proteger. Tem mais velho aí que estão a morrer, é mesmo por causa de mexer com as pessoas inabaláveis. Deus não quer te perder. Por que Ele deixa? Olha nós outro princípio. Ele quer nos trazer para perto, né? Para o campo da obediência. Deus nos abala para que haja um despertamento das coisas que Ele está fazendo na nossa vida. Às vezes nós não estamos a perceber. Tem gente que as coisas de Deus não lhe interessam mesmo. Ele não quer saber o que Deus está fazendo agora, quem Deus quer levantar, se Ele ou não. Eles estão tão ocupados com o mundo que eles
eles estão a dizer: Jesus, deixa ainda eu viver, e quando eu terminar eu venho e te sigo. Mas Jesus está dizendo: não, me seguir agora, é urgente, não é amanhã. Não é amanhã. E é interessante quando você vê a tua vida com uma sequência de perdas. Tem as coisas que nós perdemos porque o diabo é que está destruindo a nossa vida, como é o caso de Jó, com a permissão de Deus. Mas existem coisas que é exclusivamente única de Deus. É Deus que está te causando aquilo. No livro de Ageu, é Deus. No livro de Joel, é Deus. É Deus que está dizendo: eu reti, eu parei, eu cortei. Então, irmão, não espera que as coisas acabem para você perceber que Deus é importante na tua vida. Estamos juntos? Não espera que o filho morra, que o casamento acaba, para você perceber que Deus é importante na sua vida. Por que Deus abala? Apego. Eu falei aqui, nós às vezes acusamos católicos como idólatras. Só que a idolatria dos católicos é visível. O Cristo está lá, a Ave Maria está lá, os terços estão no pescoço. E a nossa idolatria que está pendurada no coração, na cabeça. Hoje a geração dos crentes tem muitos ídolos. Adoramos muitas coisas que não são Deus. O que é a idolatria, pastor? É quando na nossa vida algumas coisas e pessoas ocupem o lugar de Deus. A pessoa que orava já não ora mais porque tem que fazer vigília no Facebook. Já não lê mais a Bíblia, fica quantas horas no Facebook? Vai lá, tem lá uma opção no Facebook que você ativa e por dia ele te dá um relatório de quanto tempo você ficou lá. Vai passar vergonha. Tem gente que curte, partilha, assiste, fica lá o dia todo. A questão é: qual é o momento que abre a Bíblia para ler? Nenhum. Isso é idolatria. Quando coisas ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Televisão virou um ídolo. Nas nossas casas a televisão fica ligada desde as 6. Até tem casa que nem desligam. Não desliga a televisão, porque o último que fica na sala dorme assim com o comando. Quando assusta é 6 horas, dormiu na sala a assistir. E eu às vezes olho para a televisão. Isso fazem com que aguenta essa pancada toda na ficha o ano todo, não desligam a tomada. Na minha casa já falei aqui, vocês têm que ter hora de desligar isso. Estão a comer, dá a meter comida na orelha porque tem que... É o ídolo. A televisão é um Deus. É um Deus. E é tão Deus que nós não conseguimos nem limpar o pó da televisão. Mas olhamos lá, a maioria das televisões, vai na tua hoje, passa assim o dedo, vai ver. Vai se surpreender com a quantidade de poeira. Mas você olha lá todos os dias. Vai lá hoje na tua, marido, faz essa expensão antes da tua mulher chegar lá. Vai ver que nunca limparam a televisão, mas todo mundo olha lá. Deus abala para tirar o centro. Deus nos abala porque existem coisas que estão a ocupar o lugar dele. Narcisismo. Pessoas que são tão belas, irmãs, passam o dia no salão. Mas a Bíblia, 5 minutos, oh, pastor, ela me dá sono. Hoje, como é que não dá sono se não te interessa? Mas no salão tem fofoca em dia. E você quer saber da novidade que está acontecendo na Zap, na Zimbo, toda a fofoca do bairro, lá no salão você escuta. Mas a Bíblia, sono. Então Deus abala coisas da nossa vida por causa dos ídolos. Você começa a adorar o pastor, começa a adorar a igreja, começa a adorar o telefone. Por isso caiu na água, voltou no botãozinho, não está vendo? Por isso te roubaram, porque esse telefone virou teu ídolo. Ele falou: esse gajo vai se desviar se continuar com esse telefone. Vou usar um gatuno. Deus usa quem quer. Se para provar o João usou o diabo, por que não vai usar um gatuno? Tem, irmão, o telefone dele.
mas a Bíblia dele está empoeirada lá embaixo da cama, nunca nem limpou a poeira. O telefone toda hora. Eu gosto de criança porque trata a coisa como coisa mesmo. Dá um telefone na minha filha, pode ser iPhone 15, vai babar lá, vai meter na boca e vai começar a bater assim. Você é 15, ela não quer saber se é 15, se é 20, é coisa. Deus abala. Amado, Deus é tão Deus que Ele percebe aquilo que você está pegando. Na casa de Abraão, e percebeu que Abraão, dos dois que ele tinha, era o Isaac. Amado, Isaac não era bebê quando Deus pediu, tinha 17 anos, mas era o gostosinho do babá. O Isaac com 17 anos está no colo do avô Abraão, 100 e tal anos. O Isaac, meu Isaac, o Isaac comeu mais, Isaac está com fome, Isaac falou tudo. Nessa casa agora eu sou Isaac. Ninguém fala mais Elohim, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Os sacrifícios pararam nessa casa por causa do Isaac. Ou é o Isaac que está a competir a adoração comigo? Eu quero saber do Abraão, quem é mais importante na vida dele, se eu ou se o Isaac? Abraão, me dá o teu filho único, vírgula. Aí ele já pensou, Ismael vai dançar. Mas a quem você ama? Mexeu. Abalou com Abraão. Abraão ficou tão abalado que se ele falasse na Sara, a Sara ia apanhar treco, ia morrer. Então ele saiu de fininho, nem avisou Sara para não matar a mulher antes. Você acha que foi fácil? Depois que Deus abalou a vida de Abraão, lá no altar no Monte Moriá, Deus falou assim: agora sei que você só ama o Isaac e ele não ocupa o lugar que eu ocupo na tua vida. Porque o que mais entristece Deus é quando a bênção ocupa o lugar do abençoador. Sabe quando pessoas só estão e preocupadas com o que você pode fazer por elas e não com você? Isso é chato. E tem muitos que vêm para Deus assim: eu não quero saber de Deus, no tanto que Ele faça o que eu quero. Por isso o culto virou negócio e crente virou cliente. E os pastores viraram os bisneiros. Estamos a vender milagres hoje. Como já descobrimos que vocês compram, então nós vendemos e vocês vêm comprar. Por isso hoje não temos crente, temos clientes. Ele veio na igreja, só veio comprar um milagre. Veio fazer o quê? Quer o marido. Recebeu o marido. Veio fazer o quê? Quer emprego. Recebeu emprego. Nem dízimo, nem oferta, nem volta para testemunhar. Só que Deus vai abalar lá. E quando Deus começa a abalar, primeiro que chutam você. Aí você lembra onde você conseguiu e voltou. Deus, tu sabe, você é meu pai. Oh, agora sou teu pai, coisa linda. Ui, 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 tique, tique. Amado, Deus não tem dificuldade nenhuma de te tirar o que Ele te deu. Eu não quero lhe ameaçar. Leia a Bíblia, que tudo que atrapalhava a adoração, Ele tirava. Ele tirava. Então cuidado na tua vida com as coisas que estão a virar o quê? Ídolos. Os abalos servem na nossa vida para remover todas essas coisas que se tornaram prioridades quando não deviam ser. Em Ageu no capítulo 1, versículo 2, o povo disse assim: ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz: mas buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. O reino de Deus tem que ser o que na nossa vida? Prioridade. Eu não quero nada que me tire a prioridade do reino de Deus. Agora eu quero lembrar também que buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é de faltar no trabalho e vir na igreja.
Tem gente que pensa que vir na igreja é buscar primeiro o reino. Está enganado? Tem pessoas que estão aqui por conveniência, porque não tem luz lá em casa, está calor, e veio aqui nesse calor da igreja. Tem gente que veio aqui porque está chachar alguém, sabe que essa pessoa também só vem no domingo, então veio lhe chachar hoje depois do culto. Então isso não quer dizer ter Deus como prioridade. Tem gente que acredita que se vir no domingo na igreja a semana toda está abençoada. Pode virar sapo, bicho, a semana está abençoada. Então, amado, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é ter Deus como prioridade em tudo. Estou no trabalho, Deus é minha prioridade. Estou na faculdade, Deus é a minha prioridade. Ainda que eu não fui lá no culto, Deus sabe que eu estou crente. Porque tem gente que não está aqui, está mais crente dos que estão aqui. Não veio na quarta, não veio na sexta, mas está cheio do Espírito Santo. Também, irmão, não adianta pensar que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é vir primeiro na igreja, depois virar bicho, não. É priorizar Deus em tudo. Deus é primícia nos meus negócios. Eu não vou fazer nenhum negócio sem primeiro priorizar quem? Deus. Alguém está comigo? Diz amém. Amém. Eu encerro a minha palavra para nós ir na ceia. Sobre qual resposta a gente deve dar aos abalos de Deus. O que é que você perdeu? Você estava confiando muito no teu pai. O pai partiu. É um abalo para Deus dizer: aprenda a olhar para mim. Estava confiando muito no esposo. O esposo foi embora. É um abalo. Deus está dizendo: aprenda a olhar para mim. Amado, esse tempo de experiência com Deus eu aprendi e tenho aprendido que quando as coisas vão, não podem ser razão para me afastar de Deus. O que me falta me prova que eu preciso mais de Deus para me preencher aquilo que me falta. Amém? Por isso a gente não vai ter tudo e a gente precisa dar uma resposta quando as coisas se abalarem na nossa vida. Nossa igreja aqui, a obra ficou parada 1 ano e nos deram baile 1 ano. Nesse 1 ano aprendemos a orar, aprendemos a jejuar, aprendemos a esperar em Deus, porque é isso que Deus quer. Quando as coisas se abalam contra nós, nós temos que aprender a fazer o quê? Esperar nele, depender dele, confiar nele. Qual deve ser a minha resposta, a minha reação quando Deus abalar as coisas da minha vida? Número 1, obedeça à voz de Deus. Deus quer o quê? Obediência. O povo no livro de Ageu, no versículo 12 do capítulo 1, quando o profeta profetizou, imediatamente, tem aí Adilson 12, versículo 12, imediatamente o povo foi obedecer. E então Zorobabel, filho de Seatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, com todo o restante do povo, fizeram o quê? Obedeceram a voz de quem? Do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, e a quem o Senhor seu Deus havia o quê? Enviado. Deixa a mulher fazer isso, Chique. É a quem o Senhor havia enviado. E o povo fez o quê? Temeu ao Senhor. Irmão, você está obedecendo a Deus? Esse teu namoro está obedecendo a Deus? No teu trabalho você está obedecendo a Deus? Ou você está andando do teu jeito, da tua maneira, como você quer? Irmãos, o povo imediatamente, Deus falou que por causa disso a vossa vida está dura. Opa, vamos obedecer, vamos voltar a construir. Para as nossas obras, vamos olhar para a obra de quem? Amado, eu quando olho o livro de Ageu, me dói muito olhar para as igrejas de Benguela abandonadas, com crentes que estão lá. Tem igreja agora mesmo, se você entrar comigo no carro, e eu vou te fazer visitar algumas igrejas, desde que eu cheguei em 2018, até hoje estão como estão. Pararam na quinta fiada. Vai fazer 6 anos que pararam na quinta fiada, mas vai lá domingo. Os Lexus estão lá fora. Os Toyotas, Ford estão lá fora. Os Getur novo estão lá fora. Mas a igreja há 5 anos não sai da quinta fiada. Vai nas casas deles. Cadeirão, sofá, 1 milhão. A tela, trocaram, não sei quando. É uma tela que as pessoas,
assistem filme, as pessoas são do tamanho do dono. Estou errado? Todo final do ano pinta as paredes da casa. Estou errado quando chega dezembro, pinta de novo. É errado cuidar da nossa casa, irmão? É errado comprar sofá de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? É errado? É errado eu ter a tela que eu quiser para assistir as pessoas como eu quiser? Quando é que vira errado? Quando eu deixo de priorizar Deus na minha vida para priorizar minhas coisas. Quando eu deixo de ver Deus, as necessidades das coisas de Deus, para priorizar o que é meu. Então a primeira reação nossa deve ser o que? Obediência. Deus está abalando a tua vida. Segunda reação, mudança de mentalidade. Muda a tua maneira de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2. O que é que a Bíblia fala? Romanos 12, 2. Tem na tua Bíblia, Deus? Isso. E não vos amoldeis, não vos conformeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação do quê? Amados, se não renovar aqui, não tem, você não vai experimentar o que é bom, o que é agradável e o que é. Com mente do mato, não dá para morar na centralidade. Estou errado? Você que todo lugar quer fazer fogueira, vai viver no prédio? Tem coisas que Deus ainda não te deu, é a tua cabeça que atrapalha mentalidade. Tem irmão aqui que diz: não, eu nunca vou pagar um prato de comida 7 mil, nunca vou pagar 7 mil. É por isso que você só consegue mesmo 1.500, 300 para comer um pincho aí, bolinho. Porque Deus tá, eu quero até te dar esses 7 mil para você comer, mas você não consegue. Sabe aonde, irmão? Pastor Gomes diz assim: Isaac, não existe coisa cara, existe falta de dinheiro. É verdade. Eu discordei quando ele disse, mas depois concordei. Falei a verdade. Porque os que têm dinheiro não estão preocupados com o preço. Se ele gostou, leva. É errado isso? Você tem, faça. Mas primeiro tem que renovar o quê? Por isso tem, irmãos, o problema dele não é o bolso, não é o país que está difícil, é a mente dele. Deus está abalando a tua vida, muda a tua cabeça. Não adora mais os Kwanzaa, não deixa que o dinheiro te suba na cabeça. Pastor Billy Graham dizia: não é errado as pessoas possuírem riqueza, o errado é quando as riquezas possuem as pessoas. Não é errado ganhar 1 milhão, o errado é quando 1 milhão te muda. Chega na igreja, quer virar pastor do pastor, vamos te roar daqui. Agora ganha 1 milhão, engrossou a voz com o pastor, começar a chamar o pastor pelo nome. Vamos te meter na disciplina, irmão. Olha, Isaac por causa de quem? 1 milhão que você ganha. Porque tem gente, ser humilde porque não tem. A mentalidade dele é de orgulhoso. Se tiver, vai se estragar. Então Deus fala: continua pobre, mas humilde e salvo. Tem uns aqui nessa igreja, Deus é que está lhes manter pobre por causa da salvação deles. Você devia se perguntar: por que os outros crescem e você não? É o que? The mind, a cabeça. É isso, meu irmão? É a mente. Fala para o irmão que está selado: se você não mudar a tua mind, não anda mais comigo. Fala: por favor, muda essa cabeça. Vou falar, o irmão está aqui, mas não lhe olham. Eu vou olhar assim. Não vou falar sobre. Mas irmão, você precisa mudar a tua mentalidade para as coisas, para a vida. Deus abalou a tua vida. Muda a maneira de pensar, maneira de agir. Para de andar com pessoas que o tempo todo te fazem pensar da mesma maneira. Faz sentido? Ora para Deus mudar ainda a tua mesa. Quando você só anda com o cara abaixo, você vai pensar também lá embaixo.
E terceiro, mudança de atitude. Não adianta, irmão, obedecer à voz de Deus se você não muda a tua mente. E não adianta mudar a mente se você não muda o teu comportamento. Deus vai te dar muito, vai lhe prosperar muito, mas você tem que mudar a tua mentalidade também. Amém? Por isso tem um irmão que ganha muito bem, mas você vai continuar a se vestir como um gajo atrasado. Ele ganha bem porque ele não mudou aqui. Ele quando quer comprar roupa, ele só quer ir mesmo lá atrás da praça, lá perto do coiso, lá perto das verduras lá. E eu não estou a desprezar, eu já fui muito lá. Minhas roupas, boa parte da minha vida vieram lá perto da verdura. Mas só que chega um ponto que Deus começa a abençoar a nossa vida, nós não podemos insistir lá perto da verdura. Não, alguém está comigo, diz amém. Isso é questão de mudança de quê? Mentalidade. Tem um tempo que a gente para comprar tem que ir lá atrás na verdura. Mas Deus já te abençoou, salário de 200 mil, 150 mil, 100 mil. Irmão, se vinga ainda. Porque se mudou aqui, muda as ações.